Olá, gateiros e gateiras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Gatificando aqui, o nosso segundo episódio, muito mais que especial, né? Porque hoje nós temos um convidado sensacional aqui, como sempre. E, poxa, agradecendo você que está acompanhando a gente, você que segue aí no grupo do Telegram de denúncias também, ó, tá aí na descrição, já dá uma olhadinha lá, denúncias toda semana, sua denúncia é muito importante para acabar com as torturas que acontecem no Discord. E também a Cat Life Bill, a nossa primeira patrocinadora aqui desses episódios que virão aqui. Então, Cat Life Bill, o granulado para o seu gato, que já acompanha a gente aí nos meus 45 filhos agora. Estão acompanhando a gente já tem tempo. Granulado de farinha, de milho e mandioca, muito bom, forma torrão, não tem cheiro, tá certo? Então, ó, Cat Life Bill, durante esse episódio, terá um QR Code aqui. Entra lá, tem surpresa, hein? Entra lá, faça parte aí. Conheça, vale muito a pena. E bem... vamos falar do nosso convidado, né? Hoje nós temos aqui nada mais nada menos do que Julinho Casares. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Um prazer te receber, Julinho, que, pô, ativista, ajuda gato, cachorro, o que vier, você tá ajudando. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Irmão, um grande prazer estar aqui participando do Gatificando. Adorei, inclusive, Gostou? o estúdio, eu gostei do logo. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra, um prazer fazer parte do segundo episódio. Um projeto maravilhoso que está se iniciando aqui, que vai ser um sucesso. Então, amém. Estou à disposição aqui para a gente agregar. Um cara que também ajuda muito na causa animal. Também. Não só os gatos, é o pai dos gatos, mas ele também é pai de cachorro e é pai... Olha, então, ajuda muito. Então, parabéns pelo projeto e a gente tá junto nessa luta diária que não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tá, né, cara? É um chamado, sei lá, né? Que é isso, né? A gente vai e ajuda, eu mesmo tento, você também, né? Foi assim que a gente se conheceu. Verdade. Você foi lá em casa, né? Eu tava morando em Guararema. É isso aí. Foi lá com Hoje em Dia. Hoje em dia de gravar, mostramos os 45 gatos, como eles moram, onde eles vivem, o que eles comem, o que eles fazem. E foi legal que eu não conhecia o seu trabalho. Legal. E aí porque são muitas pessoas na internet, aquela coisa toda, eu comecei a ver e, cara, me chamou a atenção que você ajuda muitos cachorros. E é uma coisa muito ativista da sua parte, né? Como que isso começou, cara? Porque assim, eu vejo muitas pessoas ajudando, a pessoa que começa ali, às vezes tá num problema e aí tenta ajudar e tal. Quando eu vi, você já estava ajudando um monte de cachorro, sempre fazendo evento, arrecadação. Como que isso aconteceu para você? Então, você mencionou aqui do chamado, né? Eu acredito que para mim também foi um chamado, mas desde sempre. Desde pequenininho, eu já tinha cachorro em casa, dos meus pais, né? Claro que não era a quantidade que eu tenho hoje, mas eu tinha ali 2, 3 cachorros em casa, ali um número até que razoável. Okay. Exato, que dá para ter tranquilo em casa. E eu sempre falo isso, né? Que eu aprendi a andar apoiado nos cachorros em casa. E foi literalmente isso. Então, eu tive minha infância toda animais. Meu avô era apaixonado por animais, meu avô de par materno, né? Então, ele tinha coelho, tinha gato, tinha cachorro, era galinha, pintinho e tal. Então, eu vivi muito nisso. E enquanto minha mãe ia trabalhar, eu ficava na casa do meu avô uma parte do dia. Então, ele falava pra mim, pô, são os bichos, é assim que cuida, é isso que tem que fazer. Então, muito... né, do meu amor pelos animais tem nessa infância minha convivendo com eles e sempre fui apaixonado. Eu conto uma outra história também que é muito real, é muito engraçada, inclusive, que na escola perguntavam para as crianças o que você quer ser no futuro. Um quer ser policial, quero ser médico, quero ser professor, quero ser bombeiro. E aí eu escrevi lá pra professora cachorreiro. Aí ela falou, cachorreiro? E ela não entendeu muito na hora. Ela falou, cachorreiro, vou chamar os pais desse menino aqui que eu quero entender isso aqui. Tem algum problema esse menino aqui? Aí ligou, a minha mãe foi lá, ela explicou. Pô, ele é apaixonado por animal, ele tem os cachorros, ele é fascinado, ele gosta muito. Ele não quer nem, sei lá, jogar videogame, ficar na frente de uma tela ali, assistindo alguma coisa. Ele gosta de ficar com os bichos dele e tal. Então é uma coisa muito minha. E aí eu fui percebendo que esse chamado, na verdade, é realmente algo muito real na minha vida, assim. Então, o que eu posso fazer para ajudar os animais, seja cachorro, gato, cavalo, qualquer tipo de animal, a gente tá lutando ali para dar uma vida mais digna para eles. A gente sabe dos maus tratos que existem hoje, o abandono gigantesco, e a gente fica muito mal, a gente que ama os animais, a gente fica muito mal com essa realidade, que não é só do Brasil, mas no Brasil é muito, muito complicado. Então, aí começou esse meu trabalho. Hoje eu tenho minha família lá de 45 cachorros, até devo ter mais, eu falo, porque às vezes a gente resgata vai lá pro meu sítio, fica um período
ali de lar temporário, depois vira lar definitivo e como, né? vai indo. Até o Juninho Casares cai no golpe do lar Também temporário. demais, Todo mundo demais, cai, todo não tem mundo. É como. impossível, Não tem cara. como, cara. É impossível. Tem alguns gatinhos também. Ah, A que grande legal. maioria é cachorro. A gente tem um espaço para os gatinhos lá separados, né? Porque muitos ali não se dão bem, né? Gato E aí diferente. é diferente. E a gente também faz um trabalho na região ali de castração de alguns gatos que tem, porque como o meu sítio fica numa área rural, então tem muitos vizinhos que têm gatos que não são castrados. E aí começa aquele negócio. Às vezes a gente acorda no final de semana, lá tem uma mãezinha que trouxe, sei lá, 4 filhotes. Meu Deus. Ela traz num lugar seguro ali, Já aí sabe. a gente já sabe, aí a gente vai, alimenta, mas são muito ariscos, né? Assustados. E aí a gente vai cuidando, vai fazendo como que dá, mas pra tentar diminuir essa população de gatos ali de rua, né? Caramba, cara. Então, hoje 45 cachorros, mais os gatos e o que vier, né? E o que vier. O que o que vier, o que aparecer, aparece. Às vezes quem- aparece cavalo. A gente fez alguns resgates de cavalo ultimamente. Mês passado a gente fez de 2 cavalos, os 2 na Zona Leste de São Paulo, um em Itaí Paulista, e o outro, eu não lembro onde foi. Talvez tenha sido em Itacoaxetuba. Foi um em Itacoaxetuba e outro Itaí Paulista. 2 cavalos que eram utilizados ali na comunidade para servir, para, enfim, usados ali. E quando eles não tinham mais serventia, eles foram descartados. Um que estava com um machucado na perna, uma bicheira muito grande. Coitado ali já estava esperando para morrer, porque ele não estava se alimentando, muito magro. Aí a gente conseguiu, junto com o Instituto Caramelo, que eu sou embaixador, a gente consegue dar esse suporte também para pra animais de grande porte. Então, Caramba, que legal. é mais difícil o resgate, mas Sim, a gente faz exige alguns. mais Exato. uma movimentação maior, né, de coisas. É Mas, difícil. Poxa, é que eu falo, quem gosta de bicho, gosta de bicho. Exatamente. Gente, Seja ele qual for, né? Às vezes você tem que, né, no seu caso, gato, porque aí você começa com gato, aparece mais gato, tal, no seu Exato, caso, cachorro. exato. Mas o que vier, pô, se Com aparecer, certeza. a gente não dá as costas pra nada. É né? exatamente isso. E aparece, às vezes, umas coisas. Um tempo atrás, a gente fez o resgate de um pato. Muita gente, pô, você foi fazer o resgate de um pato. Eu falei, cara, é um animal igual todos, né? Exatamente. Independente ali da espécie, qual ela for. E a gente resgatou esse pato. Hoje ele tá numa fazenda super bem, Oh, com que outros legal. patos. Então a gente vê o antes e depois. Isso é muito É gratificante, muito bom, sabe? né, cara? Saber que, pô, Muito. a gente fez a diferença ali na vida de um bichinho, salvou ele. E É muito legal ele isso, retribui sendo ele. Eu acho que Exatamente. É mais, Exatamente. É demais isso, né, No cara? habitat que ele, né, tá ali vivendo com Isso que é harmonia massa. com outros animais. Isso é legal. Cara, uma coisa que eu percebo assim, hoje muitos protetores têm problemas, tal. Você, pô, você ajuda muitas pessoas também. E você falou que isso foi desde criança, né? Gostava sempre de animais e tal. E, pô, eu olhando assim, eu vejo, poxa, eu fico imaginando como que foi pra sua família. Que você vem de uma família muito bem estruturada e que talvez pensasse em outro futuro. Como a maioria das famílias pensa outro futuro pro filho, né? Exato. Como que a sua família reagiu, assim, quando você começou a enveredar mais por esse lado e falar, pô, é isso? Não, é legal essa pergunta porque, assim, meus pais, eles são advogados de formação, né? Depois cada um foi para uma outra área no meio do caminho. Mas, assim, meu pai sempre gostou muito de futebol, Sim. gostou muito de esporte. Então, muitos pais, às vezes, querem que o filho se torne um jogador de futebol, Caramba. em primeiro lugar, né? Mas aí, para isso, precisa ter um talento fora do normal. A gente sabe, eu sempre gostei de esporte, sempre joguei tênis, futebol, Que sempre massa. gostei muito, sempre fui incentivado a praticar esportes, assim. Mas o meu amor pelos cachorros era muito grande. E eles percebiam isso. Então, eles sempre respeitavam. Minha mãe sempre incentivou muito, meu pai também. Mas minha mãe sempre incentivou. Então, ela falava assim... eu queria levar um cachorro pra casa. Ela, putz, não dá, mas é da vontade dele. Eu vou abrir essa exceção. Tá bom, vamos levar esse pra casa. Então, ela sempre me incentivou a cuidar deles. Então, desde pequeno, eu tinha essa responsabilidade. Você quer? Mas você vai cuidar. Isso. Precisa disso, exato. Ele precisa comer esse horário, tem horário de sair. Então, pra mim, isso foi muito normal na minha vida. De eu cuidar dos meus animais de alguma forma. Claro, sempre com a supervisão dos pais, Sim, mas sim. eu sempre ajudava dessa forma. E isso foi muito importante, eu julgo, até pro meu desenvolvimento como pessoa, né? Exato. Até pra gente se desenvolver, pra gente ter uma relação com outras pessoas, tendo a relação com o animal ajuda muito, seja um cachorro, um gato, Demais, né? cara. É muito importante. E aí foi assim, cara, sempre me incentivando bastante. E aí o meu número de animais foi aumentando, né? Aí Inevitavelmente. meu pai falou, cara, esse menino tá ficando louco. Onde vai colocar tanto bicho aqui? Aí eu tinha meu sítio, aí eu consegui construir alguns canis lá pra colocar todos os cachorros. Tinha alguns que se davam bem com outros, às vezes não muito. Mas a gente foi dando um jeito.
E aí, no meu sítio, que hoje é minha casa de campo, no terreno do lado, é onde fica meu canil, onde tem todos os meus cachorros lá. Então, eles ficam uns 40 e poucos lá. Ano passado eu perdi alguns de velhice, né? Porque eles estavam mais ou menos... Eu tinha lá uns quase 15 cachorros, mais ou menos com a mesma idade. Então, muitos morreram com 12, 14, 15 anos, problemas de saúde ali, de velhice mesmo. Né? E muitos foram na mesma época. Né? Então é muito dolorido, assim, né? Mas você ter um cachorro, você aprende também a lidar com a perda, com o luto, né? E é importante você passar por esse luto, né? É importante você trabalhar isso. Você já deve ter passado algumas vezes, né? E é muito duro, né? Quem resgata, quem tem mais de um, enfim, você vai passar. E quem resgata também de várias maneiras. De várias maneiras, várias maneiras. Ele acontece de várias formas. Mas é o que eu acho demais, assim, que é o que eu percebi que eu faço, muitas pessoas fazem, você também. A gente continua. Pelos outros e a gente continua o legado deles, né? É isso. Eu vou ajudar outro, beleza. Se foi, esse período que viveu comigo, esse amor, o amor ele é imortal, tá? Imortal, exato. A gente continua. Vamos ajudar outro e as coisas vão... Eu acho que é transformar, né? Eu digo isso porque eu já ouvi de algumas pessoas, você deve ter ouvido também. Ah, você tem cachorro? Ah, eu tinha, mas morreu, eu não peguei. Mas eu não consigo lidar com... Eu escuto demais. E isso é uma coisa doida, porque é um dos ensinamentos sobre amor que eu vejo que os animais fazem. Por quê? Você não quer. Ninguém quer passar pela dor. Exato. O corpo, naturalmente, foge da dor. Exato. Mas aí você fala, não quero passar pelo luto. Quando você vê um animal pedindo ajuda, o que você faz com o seu egoísmo, vamos dizer assim? Exatamente. Fala, paciência, deixa eu ajudar ele, porque é sobre ele, não é sobre mim. Aí cria o vínculo de novo. Com certeza, com certeza. E tem muita gente que fala assim, eu não quero ter outro cachorro, que eu não quero passar pela mesma dor, e não quero substituir o meu. O meu era único. Só que você fala assim, não é substituir, né? Não é sobre isso, é sobre dar a oportunidade de um outro e dar a oportunidade para você mesma ter mais amor, mais alegria na sua vida, trazer o que o outro trazia e jamais substituir. É você trazer uma nova história, né, para compartilhar. E eu sempre falo, às vezes a pessoa não quer por conta de uma perda, dessa dor, mas eu sempre incentivo a ter mais uma oportunidade que ela vai estar conseguindo ajudar outro animal, né, que tanto precisa. E a gente vê tantos animais aí que vivem a vida toda num abrigo. Eles chegam filhotes e saem não, na verdade eles morrem no abrigo, né? Ficam 12, 13, 14, 15 anos naquele lugar sem a oportunidade de saber o que é uma casa, amor, carinho, né? Dormir às vezes numa cama, dormir no quarto, né, enfim. Cara? Então é muito complexo. A gente fica pensando que não são todos que têm a mesma sorte. Mas o que a gente puder fazer para ajudar né? Se você ajudar já vai estar transformando a vida daquele né? Com certeza. E ele com certeza vai transformar a vida da pessoa, então... É um ponto que eu acho muito interessante, da adoção, né? Você salva ele e ele te salva. Ele te salva, porque, com certeza. Cara, quem tem cachorro, gato, sabe o quanto isso nos faz bem, nos ensina. É uma companhia que ela ultrapassa, né, cara? Não é só simples companhia, te ensina muito sobre amor, sobre respeito, sobre companheirismo. E a gente leva pra vida, né, cara? E continue. Ajuda no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento humano. É isso. Como você falou que, te ajudaram a andar, né? É uma metáfora pra vida, né, demais, cara? Porque eles nos ajudam muitas vezes, né, na nossa vida. Então, isso é demais. E hoje você tem o seu sítio lá, né, que você falou? Com 45, mais os outros animais. Que trabalho você faz hoje, assim? Porque você recebe muito pedido de ajuda. Eu recebo... Meu Deus, você deve receber um monte. Que cachorro tem um monte abandonado. Como que funciona isso? Cara, hoje, na verdade, eu tenho os meus animais do meu sítio, que hoje eu faço tudo... As pessoas até me perguntam, você recebe doação? Alguém te ajuda? Na verdade, não. Quem me ajuda é minha família e Deus e estamos na luta. Porque hoje eu faço tudo com recurso próprio, né? Então, assim, tudo que eu faço dos meus animais... Claro que em alguns resgates a gente tem um apoio, seja do Instituto Caramelo, outra ONG, outro abrigo que pode, às vezes, ficar com aquele animal por um lar temporário. Então, a gente tem essas ajudas pontuais, mas questão financeira, questão de tempo, é tudo recurso próprio, assim. A gente sempre se doa bastante. Eu tenho alguns animais que ficam em lar temporário também, que eu não consegui alocar lá no meu espaço pela quantidade mesmo. Então, eu tenho alguns hoje em lar temporário que eu mantenho ali por mês, né, dando alimentação e todo o subsídio ali para o animal viver com qualidade de vida, né? Então, hoje eu faço esse trabalho, a gente, infelizmente, tem uma limitação, né? As pessoas falam, você recebe 100 pedidos por dia, quantos você consegue atender? Cara, 1, 2, 3, dependendo do caso, porque a gente não consegue... Porque o resgate, eu falo que é a parte mais fácil, né? Entre aspas ali, porque a gente tira o animal
da situação de vulnerabilidade. Aí depois disso, onde a gente vai colocar aquele animal? Aí é um segundo passo muito importante. A recuperação dele a gente consegue, mas se a gente não tem um lugar para colocar aquele animal, a gente fica sem saber como fazer, porque onde a gente vai pôr 100 animais que seja por dia? Não tem lugar, né? Então a gente fica limitado. E é uma coisa que todo dia. Todo dia, Então, não para. Tipo, não vai parar. Não vai parar. E não tem força física. Exatamente. Porque é você. É isso. Você tem um grupo? Alguém Eu te tenho ajuda? minha equipe hoje, então Legal. minha equipe hoje consegue me dar um auxílio muito importante, Sim. né? Até nos resgates, quanto também no pós-resgate, que a gente consegue se dividir. Às vezes eu não consigo ir no dia, mas eu mando alguém da equipe ir, ou no dia alguém da equipe não vai, eu vou. Então a gente vai fazendo isso, se divide para conseguir salvar pelo menos a vida do animal. Sim. Mas mesmo assim, E é muito sempre difícil. vai ter uma limitação. Demais, Pode ser cara. 10 pessoas, 20, 30, 50. É muito complicado. Você vai conseguir ali determinado número de animais ajudar. Exato. Né? E aí a gente fica com aquela sensação de impotência e também a sensação de enxugar gelo, né? Você fala, enquanto eu tô resgatando isso aqui, que é um trabalho enorme para resgatar tem mais 100, 200, 300 sendo abandonados no mesmo momento. Exato. Então é muito duro, assim. A gente tem que trabalhar com isso na cabeça, mas não pode parar, como você falou. Porque se a gente parar, quantos animais não vão ser salvos, né, por nós, para conseguir ter um final digno, pelo menos. Exato. Então é difícil. Pelo menos aquele que você salvou, aqueles você tá conseguindo Exatamente. dar alguma coisa para ele. Exatamente. Ali. E incentivar as pessoas, que eu vejo que o seu conteúdo também ele ajuda muito nisso, né? É o que eu tento fazer também no meu. Isso é importantíssimo. Incentivar, além de resgate, mais castração, o cuidado, não abandono. A gente vai tentando abordar esses temas para que as pessoas entendam que é um problema real, né? Tá, é verdade, que é verdade. cachorro de rua, que a gente vê tão habitualmente no Brasil, né? Que faz parte. O cachorro caramelo, que virou o símbolo do Brasil. É um cachorro de rua abandonado. Exatamente. Provavelmente não é castrado. Exatamente. Se a gente pegar Exato. Então, e esse cachorro, ele vai cruzar com uma cadela, que vai ter filhote. É isso. E esse ciclo, ele vai. Exatamente. E aí o abandono, ele vai aumentando. É isso. Eu sempre falo que a gente, no trabalho, tenta sempre focar em algumas coisas. Então, é a educação e a conscientização. Hoje a gente faz algumas ações em escolas, quando dá, em alguns lugares, para tentar conscientizar e educar as crianças, que é o futuro, né? Então, muitas crianças, a gente já ouviu isso de relatos de crianças falando: não, meu pai bate no meu cachorro para ensinar ele. Eu bato nele quando ele faz coisa. Aí você fala: não é assim que funciona, não pode bater, tem que ter responsabilidade. Então, às vezes, pela criança, ela consegue até educar os pais. Sim. Chegar em casa e falar: pai, não é para fazer não é assim o melhor caminho. Então, é o futuro, né? A conscientização, a castração que você falou, que é a partir de políticas públicas, né? A gente precisa de castrações para o controle populacional, porque senão a gente vai chegar num momento que não vai nem ter o que fazer, né? De tantos animais na rua, abandonados, com doenças. E é uma questão até de saúde pública. Exato. Né? Porque cara, você faz um trabalho excepcional. Eu tento ajudar da maneira que eu posso, 45 gatos. Exato. E tem gente com muitos animais, tem gente que não tem recurso nenhum. É isso. E a pessoa, cara, entra numa bola e sempre aumenta isso. Então, é uma questão de saúde pública real. Porque a gente está falando de pessoas, protetores, que não tem, cara, que se endividaram. Os próprios acumuladores, né? Isso, os acumuladores. acumuladores. As pessoas falam: mas aquela pessoa tem 100 animais e a pessoa é doida. Não, cara, não foi assim. Exatamente. Como que ela chegou a ter isso daí? Exatamente. Abandonado. As pessoas, inclusive, abandonam na porta, né? É isso. E aí a pessoa ali, meu Deus, não tem condição, mas ela pega, porque ela fala: eu não tenho, mas eu tiro do que eu tenho. Exatamente. Aí uma pessoa dessa fica sozinha, porque não tem apoio. Nem a família fica ao lado. Nem a família. Entra numa depressão, entra numa coisa, se torna... Aquele é o resultado. Então, eu bato muito nisso, que a gente tem que cuidar muito disso, da castração, de falar para as pessoas, de entender que o abandono dos animais, ele vai gerar, cara, é uma onda de coisas ruins que vai bater e vai... não é só o animal. Não entende? é. O animal, é a pessoa, é aquilo que vai significar, porque aquela pessoa também ela vive, ela vai ter filho, é a estrutura familiar dela. Então a gente precisa levar muito a sério isso, né, cara, o abandono. Isso é muito importante que você falou mesmo, porque as protetoras, elas começam com uma boa intenção, elas não têm recurso nem para elas, muitas vezes, e para os animais, elas dividem o que elas têm, né, com os animais. E muitas das acumuladoras acabam se perdendo ali no caminho, porque elas não conseguem falar o não pro animal, porque é difícil para quem ama um animal. Nossa. E aí vão pondo para dentro, você vai ver, você tem 100, 200 animais, aí você fala: cara, e agora? Né? Não tenho apoio de ninguém. Não sei se amanhã tem ração para tudo isso aqui.
não tenho veterinário, né, para cuidar, porque não Nossa tenho senhora, custo que financeiro. aí ferrou. E aí começa aquela bola de neve e aí começa o problema de uma acumuladora, né, E de você gatos. tem esse trabalho também de ajudar essas pessoas, Tenho, né? exatamente. A gente foca muito hoje em ajudar as protetoras que não têm tanta visibilidade na internet, que por legal. exemplo. Então a gente foca nessas, em doação de ração. Então, mensalmente a gente doa uma quantidade de ração para algumas protetoras que a gente confia, que a gente sabe que faz um trabalho, né, legal, porque as pessoas me perguntam muito: ah, você está ajudando ela, mas você sabe se ela não maltrata, se ela cuida. Já me Então, falaram isso quando eu divulgo coisa dos outros. exato, exatamente. Você fala, não, essa faz. Então, assim, a gente hoje tem ali uma dinâmica de ver a protetora e conhecer pessoalmente, Ah, legal. ver como que ela faz o trabalho, porque a gente também não vai, né, ajudar alguém que não faça um trabalho, né, com amor, com bem-estar animal, né? A gente preza muito por isso. Então, a gente hoje ajuda algumas que, putz, são muito sofridas, assim, que elas se doaram a vida delas para os animais. E é isso, as famílias. E é muito engraçado, as histórias são muito parecidas, né, delas, porque elas entram ali para ajudar, amando o animal, a família se afasta depois de uma quantidade de animal, fala que a pessoa é doida, fala, não, essa é doida, Exatamente. não quero me envolver, você que pôs para dentro esses cachorros, você se vira. Então, não tem nem o apoio da família, nem do governo, da prefeitura, de ninguém. Então você fica, caramba, a pessoa fez um bem, mas ela também se amarrou com aquilo e não consegue sair daquilo e vira uma bola de neve. É complexo, assim. É complexo. E aí a gente vai ajudando como dá, né? Eu falo, nem de ração só vive um cachorro ou um gato, mas é o primeiro passo, né? Pô, tem além disso, tem o braço que você tá estendendo, cara. Exatamente. Porque isso pra pessoa, ela se sente acolhida. Ela fala, pô, porque eu mesmo, 45, a gente cansou de passar por isso. Mas pegaram outro. Isso, exatamente. Pô, mas você pegou outro, como se a gente pegasse. Exatamente. Não, a gente foi procurar, não. Eu tô aqui, Eles ele tava aparecem. pedindo ajuda. Exato. Eu vou fazer o quê? Ou era eu, ou era ele. Eu ia isso. deixar pensar em mim. Então, e isso acontece em vários níveis, né? E quando você, e é o que eu busco fazer nos shows e no meu conteúdo, falar pra pessoa que, pô, parabéns, cara. Vamos ajudar, vamos ver o que a gente faz, mas parabéns, você tá salvando vidas. Você tem que ter orgulho. É muito, exatamente. Tem que ter orgulho, porque, pô, você tá fazendo um trabalho que não era nem para estar sendo feito, né? É isso. Um trabalho que, na verdade, era um trabalho público que deveria ser feito, de castração e tudo mais. E a pessoa tá lá, recolhe da rua, cuida, castra, doa, às vezes não consegue, fica. Mas eu acho que é isso que é interessante, sabe? Demais, Estender demais. o braço pra pessoa entender que realmente é algo concreto que ela tá fazendo, que ela não tá errada. É verdade. Falo que eu sentia isso. Antes eu mentia, acho que eu até falei pra você já. Menti o número de gato que eu tinha. Eu lembro que você falou. Quantos gatos? 2. Mentira, eu tava com 15 Exato, já. exatamente. E as pessoas julgam. Aí você fala que tem 15, mas não, mas eu tenho uma casa que eu fiz um espaço pros gatos lá. Ai, cara. Exato. Não, é muito louco, assim. E a gente sempre fala, atrás ali de um abrigo, de uma protetora, tem a pessoa, né? E que muitas vezes é esquecida por ela e pelos outros. Acha que é obrigação dela fazer isso, fazer aquilo. Então a gente tenta ajudar os animais, obviamente, né? A gente ajudar os animais a ficarem estruturados, com bem-estar, mas a pessoa também se cuidar. Sim. Porque se ela abandonar ou ela, sei lá, fazer, como a gente vê casos de suicídios, de pessoas que abandonam tudo porque não tem ajuda, enfim, vira uma bola de neve, como a gente tá falando. Então a gente tem que cuidar dessa pessoa para ela cuidar dos animais. Exato. Senão os animais vão sofrer ainda mais. E não né? se cuida mesmo, cara. Porque vai tudo pro animal, né, cara? Isso, exatamente. A gente brinca, pô, eu não. Pô, um veterinário do gato tá lá. Todo mês eu vou, tem que levar. Eu tô pra ir no médico, não vou. Então você não fica, vai, pô, exatamente. não dá, assim mesmo vai dar. Não vai dar. Mas, e assim, eu, dadas onde eu consegui chegar com os números, tem a internet e tudo, pega uma pessoa que não tem condição nenhuma. A pessoa vai cuidar dela, ela vai no médico pra ela, mas não vai. Ela fala, pô, isso aqui é um saco de ração, não. É isso aí. Não dá. É isso aí. Não, eu tô bem. Quando eu tiver tomei um remédio e tal. Tomei um negócio, exatamente. fulano me indicou lá, tomei e tô melhor. Então Você lida com abandono também, né? Até mais que eu, porque você tá ativamente ali. Qual que é a solução, você acha, cara, que existe hoje pra começar a trabalhar isso? Eu acho que deveria, nas escolas, ter a questão da educação. Eu acho que, eu falo sempre que a criança é o futuro realmente, né? Porque se a criança cresce com uma outra cabeça de respeitar tal, isso já dá uma amenizada. Mas eu acho que precisa de punições mais severas para quem já pratica os maus tratos, porque a gente vê hoje... Eu já presenciei cada caso que, se eu te contar aqui, ninguém acredita. De a gente acompanhar, encontrar o flagrante ali do cara maltratando o animal, ir pro DP, né? O animal ser levado junto com a pessoa pro DP, para avaliar, falar com o delegado, e muitas vezes o cara sai antes de mim, que foi lá resgatar o animal e fazer a denúncia. Aí o cara sai pela porta da frente, volta para casa dele, para a vida. Aí a gente vai, conversa com o delegado para ver se esse animal
vai poder ser colocado num abrigo, ou muitas vezes a justiça determina e acha melhor o animal ser devolvido para a pessoa. Então, meu Deus. é muito complexo, sabe? A gente fica assim, putz, é um trabalho tão difícil, cansativo no sentido de você fazer e não ter um retorno pro animal e de punição para as pessoas, Porque né, não tem que lei, praticam. a lei não é boa, né, cara? Não é boa. Então, tipo, É. você faz, e é tão absurdo isso, que é um crime. É um crime, E exatamente. aí, tipo, mas... Não, mas é isso. Então o cara sai e você fica, não, mas eu acabei de ver o cara cometendo isso daqui, ele tá livre. Exatamente. É Ele loucura. vai fazer com outro. Ele vai fazer com outro. E às vezes, se tivesse uma multa, uma pena severa do cara ficar preso realmente. Eu acho que eu bato na pena, cara. Porque dinheiro é foda. E você vai ter um cara que vai ter mais dinheiro e vai acabar ali, paga a multa. Exatamente. Quanto que é? 50 mil? É isso. Vou pagar. Pra algumas pessoas, ok. Ok, exatamente. Agora, tipo, se você fala, não, você vai ficar preso. Aí já muda o negócio. Não, mas eu pago. Não tem. É prisão. É prisão. Você O cara vai pensar duas vezes. Com certeza. O cara vai pensar duas vezes antes de levantar a mão pro animal, antes de abandonar. Antes de abandonar, porque, exatamente. cara, não tem. O que faz, é o que eu vejo, isso, o que faz as pessoas fazer é a certeza da impunidade. É Tipo, isso, pra bicho exatamente. Não vai dar nada. E é legal falar que maus tratos não é só bater no animal. Muita gente em casa fala, maus tratos é só bater no animal. Não, é deixar acorrentado, deixar sem água, sem comida, exposto ao sol, chuva, abandonar o animal. Então, negligenciar é um crime também. Exato. Então, a gente entende hoje, assim, né, dentro da causa animal que a gente convive e vê todos os dias, que alguns casos de negligência não é por mal, mas acaba sendo um crime, né? Então, a gente vê Costume, né? Costume. E muitas pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro para levar o meu cachorro no veterinário, no hospital, porque é muito caro. A gente entende. Então, o que eu quero batalhar também cada vez mais para a gente ter hospitais públicos, né? Para hospitais veterinários públicos, porque uma grande população tem o bichinho ali, ama o animal, mas não tem condição. Aí eu sempre falo, se você não tem condição, não pegue. Mas se você já tem um animal em casa, que todo mundo tem o direito de ter um animal, cuide direitinho e tendo um hospital público veterinário, você vai conseguir ajudar cada vez mais essa população. Porque muitos não levam porque não tem a condição. Fala, putz, eu vou gastar o que eu não tenho, eu vou ficar endividado. Então o animal vai morrendo dentro de casa com a negligência. A gente tem hoje o de São Paulo, Exato, que está lotado. E assim, eu conheço gente de lá, tá longe de ser ideal, tem muitos problemas. Mas é isso, eu acho que precisaria ser popular. Popular, com certeza. Pra todo mundo. E a questão da faixa também. Poxa, abre mais, porque não necessariamente a pessoa, às vezes, ela tem um dinheirinho, mas ela tá endividada. Ela não tá na classe pobre ali. Exatamente. Mas ela tá endividada, ela não vai conseguir levar. Se ela tá buscando o hospital público, é porque ela tá precisando, né? E aí ela já aconteceu o caso, assim, de uma moça que ela veio me pedir ajuda, porque ela falou, poxa, André, eu não me enquadro, mas eu tô precisando. E ela até falou assim pra mim, eu não quero nem dinheiro, eu preciso de um veterinário que atenda. E aí, poxa, você vê, precisa. Aí essa pessoa faz o quê? Muitas vezes ela deixa pra lá, né? Exatamente. Então eu acho que a gente precisa de mais hospitais e popular de fato. E popular de fato. E junto a isso, as políticas públicas, né? Hoje a gente vê alguns mutirões de castração, que eu acho super positivo. Sim. Mas a gente precisa de mais. E as pessoas entenderem, seja o prefeito da cidade, entender a importância que é a castração. Porque alguns a gente vê no dia a dia que não dão importância nenhuma, falam, isso aí, beleza, eu vou fazer tal, faz na época de eleição ali, antes um pouco, e depois esquecem os animais. Então, tem que ser algo muito importante e é por isso que a gente luta todos os dias, como eu faço, você faz na rede social. Esse barulho que a gente faz é muito importante, Sim, eu né? percebi isso. Porque se a gente impactar, que sejam 10 pessoas, uma pessoa já vai mudar, né? Cara, são as pessoas. As pessoas fazem barulho e conseguem mudar as coisas. Exato. Isso ficou bem nítido muito com a internet. Nítido. Então é o que eu falo, compartilha, marca as pessoas lá, faz a pessoa compartilhar, vai cobrar dos políticos, precisamos disso daqui, cadê? Não só em ano eleitoral, ou tipo, o cara tá castrando lá. Tem que cobrar, né, cara? Tem que cobrar. E é uma coisa complicada porque o poder público não entende que o animal, ele faz parte da sociedade e ele faz parte do todo. Então, tipo, quem abandona um animal, quem maltrata um animal, faz isso com gente, é uma pessoa desestabilizada,
esse animal ele gera um custo também. Com certeza. Uma coisa conversa com a outra. Com a outra, O exatamente. abandono ele tem um custo. É isso. Tem a questão do hospital público, que isso gera um custo. Então, se você consegue ir nas escolas, fazer um programa de educação, fazer um programa de castração, a gente acha que muda isso. Eu também concordo. Com certeza, com certeza. Eu acho que precisa dessas ações cada vez mais potencializadas para a gente ter esse retorno realmente. Porque continuar como está hoje é dolorido demais. Assim, os bichos sofrem muito, assim, a gente vê que é muito difícil. Às vezes a gente vai... Agora eu fui na comunidade lá do Morro do Índio, lá em Cubatão, na Páscoa, entregar alguns ovos de Páscoa ali para a população, para as crianças, e ajudar alguns protetores que tem lá dentro da comunidade que cuidam dos animais. Mas você vê a quantidade de animal na rua, tanto gato, para você que ama também os gatos, é muito dolorido. Os cachorros, a gente vê nenhum sem castrar, tudo cheio de carrapato, pulga, muitos com bicheira. Aí você fala, caramba, que loucura. Tem pessoas ali que ajudam, mas elas não têm muitas vezes para ela. Então, o cachorro, o gato é algo que não... Eles acham, assim, até natural e cultural ter o cachorro de rua, tá tudo certo dali. Então, é dolorido, assim, sabe? A gente vê essa realidade hoje de perto, assim. Mas, pô, é o que a gente vai continuar fazendo, né, cara? Eu acho que é esse o caminho mesmo. E você tem... você, pô, tem muito contato, né? Graças à sua família e tal, você consegue chegar, atingir um outro público e tal, falar com as pessoas que às vezes estão em lugares maiores. Sim. Você vê essa boa vontade de algumas pessoas, assim, que estão em cargos melhores, públicos, pessoas que querem ajudar? Então, hoje eu vejo, assim, que tem algumas pessoas que representam a causa, realmente trabalham, lutam pelo direito do animal, né, por ações mais impactantes para realmente mudar esse cenário. Eu acho que precisa ter um foco maior, assim, na questão de leis, de legislação mesmo, se unir. Eu acho que a causa animal falta uma união, né? Não é, cara? Eu acho que, assim, a gente tá todo mundo trabalhando por um bem em comum, que é o animal, né? Seja ele o gato, o cachorro. Só que às vezes a gente vê que tem uma questão de um distanciamento, cada um quer fazer de um jeito e tal. E as pessoas não se conversam da maneira que deveria ser. Então, eu acho que falta muito isso, cara. A gente, pô, se conectou pelos animais, né? Sim. Então, a gente precisa de mais pessoas se conectando pelos animais e unindo forças. Eu acho Porque o animal não tem partido, cara. Não tem partido, exatamente. O bichinho tá lá abandonado. Não, exatamente. Não tem. Eu falo que o partido, como a gente tava falando, é a causa animal. A causa animal. E é isso, todo mundo lutar por isso. Se for uma... nem vou falar time, né? Do A ou do B, se a ideia do A for boa, por que não apoiar ele, né? Por que não apoiar essa ideia? Apoiar a ideia para mudar de fato, assim, né? Eu falo assim, muita gente me pergunta sobre política, né? Se eu gostaria de entrar um dia. Isso que eu ia perguntar agora. Muita gente fala, você entraria, muita gente me incentiva a entrar. Eu nunca quis me envolver, mesmo sabendo da importância da política na vida. Só dá pra mudar com a lei. Só dá. Através da lei, através da política, é necessário para todas as causas, todos os temas. E eu falo, para a causa animal não é diferente. Precisa de bons representantes, precisa de gente que lute pelos animais, que tenha uma história com os animais. E assim, eu nunca quis me envolver, mesmo sabendo dessa importância, porque quando a gente fala política, dá uma assustada, né? Você fala, putz, será que se envolver é uma exposição muito grande? Toda aquela coisa. É difícil, exatamente. Você fala, cara, será que dá para mudar de fato? Mas eu falo, só dá para saber se você ir e testar. Exato. Porque você fala, cara... Então é algo que eu comecei a avaliar por conta dos pedidos, né? Muitos partidos me chamam para me filiar, para estarem lá. Então eu tô avaliando essa possibilidade, tô conversando com pessoas. Eu falo, cara, eu não preciso da política, né? Então eu entraria para usar a política como uma ferramenta, né? Que é para ajudar os animais, né? Para punir essas pessoas que fazem isso. A questão do hospital veterinário é algo que eu acredito muito, né? Do hospital público, que ajuda a população. E ajudando a população, a gente evita abandono, evita a negligência, os maus tratos. Então, dá uma diminuída nisso, junto com as castrações. Então, englobando tudo isso e usando o órgão público para conseguir fazer acontecer isso, eu acho super válido. Então, legal, quem sabe aí em breve a gente consegue dar um passo a mais para ajudar os animais, porque não dá para continuar como tá. Eu fico limitado no meu trabalho e muitas vezes eu falo, caramba, eu tô aqui...
Chega uma hora que você vai depender de alguém. De alguém, exatamente. Aí você fala, depende de um, depende de outro, tal, e não porque eu, né, ir estar nesse ambiente pra conseguir lutar, porque eu sei do meu amor pelos animais e eu sei que eu vou fazer por eles. Exatamente. Exatamente. E é o que a gente precisa, cara, de pessoas que têm uma história, né? Quantos anos você tem que mora Eu tô com 31. 31. Você também é novo pra caramba. 36. 36. Ah, tá novo, tá no Tem auge. cara demais, Tá no auge. Nós estamos no auge. Pô, aí isso é interessante, pô, 31. Você tá pensando nisso agora. Pensando entre aspas, porque é uma coisa que sempre provavelmente te assombrou ali. Exato. Mas você tem uma história, né, cara? Eu acho que é isso que falta para as pessoas também, os políticos que elas vão escolher. Quem que é esse cara? Qual que é a história dele? Pô, realmente, pô, você não tinha, entre aspas, né? Não tinha obrigação nenhuma de fazer isso e você ajudava ali por conta e falou, não, vou fazer. Tua família te apoiou, isso é muito bom. Mas você poderia ter seguido o que você quisesse na tua vida. Exatamente. E isso é uma coisa muito foda, que, pô, parabéns, cara, porque você poderia de fato, porque tua família estava boa, estruturada, o que você quisesse fazer, você faria. Eu quero fazer isso, vai estudar. Como é difícil para muitas pessoas. Você falou, não, isso eu achei muito foda em você. Vou ajudar os animais. Legal. E é isso que eu vou fazer. Então é bom para as pessoas olharem isso. Exatamente. E saber que pode confiar, porque uma questão que a gente tem, né, cara? Tipo, Legal, vou confiar em tal pessoa, será que tal pessoa é boa? Vai pesquisar, ver se a pessoa tá ativamente nas redes, realmente fazendo alguma coisa, né? Eu concordo plenamente. Eu acho que antes de qualquer escolha, né, de apoiar alguém, que seja na política ou fora, veja a história da pessoa. Exato. Naquela causa, naquela bandeira que ela atua, que ela defende, porque eu acredito, assim, tem que ser algo verdadeiro, né? Exato. Orgânico. Na minha vida, assim, sempre foi. Eu sempre amei os animais, eu sempre tive. Nunca fiquei um dia da minha vida sem um bicho na minha casa. Então, caramba, assim, eu não sei o que é acordar tranquilo, sem olhar pro lado e ter algum companheiro de quatro patas ali, né? Então, assim, é muito importante isso, uma história por trás e é o que você falou, né, cara? Eu tinha, assim, a possibilidade de outros caminhos, mas eu nunca consegui deixar a minha missão, o meu propósito. Sempre tive o propósito de cuidar dos animais. Foi então, te puxando, né? Comigo também foi assim. Então, você vai fazendo outras coisas, mas aquilo tá ali, né? Exatamente. É um chamado, é um né? chamado. Sempre te puxa. E quando não é verdadeiro, não sustenta por muito tempo, né? Então é isso, cara. Então, assim, a minha paixão pelos animais, eu gosto de estar com eles. Então, para mim, não é nada fora do normal na minha vida, né? Então, e o que eu puder fazer para ajudar, eu sempre ajudo. Claro que a gente tem uma limitação, né? Eu falei, eu tenho, sei lá, 100 pedidos, 50, 100 pedidos por dia. A gente não consegue fazer tudo, é impossível. Eu gostaria de salvar todos eles, mas a gente fica limitado. Então, às vezes, na política é uma ferramenta a mais para você conseguir ajudar. Se hoje eu salvo, sei lá, 20 por mês, eu consigo 50, 60 talvez. Então, dá pra gente tentar ajudar. Imagina, muda uma lei. Exatamente. Põe uma lei severa para maus tratos. Quantos animais vão ser salvos, cara? Exatamente. E é uma coisa que as pessoas falam também, que os críticos se gostam, né? Ah, mas aí as pessoas também... Muda a lei das pessoas junto. Com certeza, faz um pacote. Com certeza. Porque todo mundo é a favor de aumentar a pena. Todo mundo é a favor disso. Não é possível que não seja, seja, faz um negócio e fala, pô, a pessoa fez isso. Você acha que... Não, devia. Você acha? Você concorda que ele tá soltando rápido? Tá. Devia ter fiança? Eu não acho. Então, vamos propor... Cara, não é possível, né? E esse eu vejo que é um caminho mesmo, só mudando as leis. Exatamente. Pô, fico feliz. Faz um partido, não tem como você fazer. Então, muito caro o partido da causa animal, né? Não faço ideia. Deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura. É uma loucura. Aí é foda, que as pessoas falam, pô, mas vai se filiar, X, isso. Aí a gente já entra no negócio, quem que é o partido? Aí uma parte da galera exato. Mas eu não concordo. Exatamente, isso é que é complicado, porque você fala assim, pô, você vai entrar na política, você tem que estar num partido, né? Então, você tem que avaliar o que mais atende à causa animal, o que mais tem os valores ali parecidos, mas eu acho que focado para a causa animal. Qual que faz algo para a causa animal, qual que fala e que não faz. Então, é uma avaliação complexa, assim, né? Então, é algo para se pensar, né? Bastante, assim. Demais, mas cara. sempre ir de encontro com as coisas que você trabalha, que você faz, né? E você ser, pô, que é legal quando você tem uma pessoa assim... Eu sou assim na vida, você também acredita? Tipo, pô, se for uma coisa que não... Você tá no partido e, pô, não faz sentido, você não vai ficar, tipo, não vai acobertar, não vai passar pano. Exatamente. É isso que falta nas pessoas, né? É isso. Eu vejo porque, pô, você posta lá casos e casos, a gente não vê comentário de algumas pessoas, de pessoas que são ativistas ou da causa animal. Eu também, às vezes, quando eu falo de certos assuntos, eu não vejo esses comentários. Verdade. E eu atribuo isso a quê? Falo, poxa,
essa pessoa, ela tá com o rabo preso ali, não quer falar de certo assunto. É verdade, não. Que isso vai pegar em tal coisa. Eu falo, pô, é esse o problema, que as pessoas vê e aí elas perdem a fé. Verdade. A gente quer ter pessoas que se eu falo, pô, esse cara eu confio. Exatamente. Esse cara eu sei que não, ele tá pela causa. É isso. Ele não vai. Se ele falou que funciona... É porque pode confiar. Exatamente, exatamente. É o que a gente falou. Ter uma história, ter um trabalho sólido ali e você saber que você não precisa se prender com ninguém, pode trabalhar tranquilamente e fazer o que você ama mesmo. Mas é algo que eu tô avaliando legal, aí, cara. Legal. A gente vai estar junto nessa estrada, você vai conseguir me ajudar muito também, cara. Pô, não, eu confio em você. Não, dá pra gente fazer. Dá pra perceber que... Legal, cara, legal. Deixa não, vamos estar junto. Inclusive, você é um cara muito atuante também. Quem sabe você também não entra pra dar mais força e ajudar, hein? Fala, né? Vai, faz cara. Lá. Eu fico... cara. Essa mesma cagaça. Porque precisa de gente boa, né, cara? Você, eu vejo que é um cara de bem, de família, que ama seus animais, a gente percebe isso. E eu falo, cara, quando a gente fala de política pra alguém, as pessoas às vezes falam assim, puta, cara, mais política, não sei o quê. Só que assim, se a gente ficar com esse pensamento, não entrar gente boa, né, gente do bem... Mas isso é um ponto também. Eu sou uma pessoa que você fala política, eu falo, pô, mas aí... Só que aí, tá nesse aí, por quê? Porque a gente já tem as mesmas coisas acontecendo. Exatamente. E precisa de... Enquanto não tiver gente que realmente, pô, confia nesse cara, isso vai fazer... É isso. Vai ficar isso a vida inteira. A vida toda. A vida inteira. É isso mesmo. E tem que falar, e tem que falar, e tem que estar lá, e tem que mostrar. Eu sou a favor disso. Precisa de uma geração nova, né? Com novas ideias. Que façam realmente. Que façam. Né, cara, e ainda mais da causa animal. Então, que é a nossa causa. Claro que a gente entrando lá, vai falar de tudo. A causa pessoal também. Com certeza. Porque você tá cuidando de um bicho, tá cuidando de uma pessoa. Exatamente. Tem uma pessoa por trás. Sempre tem uma pessoa por trás, uma família. Exatamente. Crianças. Que precisa. Então... E aí, é o que as pessoas não... A causa animal tá cansada de saber disso, né? Mas os políticos, de maneira geral, o poder público não entende. Que tem a ração, tem o dinheiro da ração, sai de onde esse dinheiro? Que poderia ir para outro lugar. O veterinário, que não... Né? E aí e a doença, e tudo isso envolve a família emocionalmente também. Totalmente. Então é uma coisa realmente, cara, que é um caminho que precisa ser explorado e... trabalhado a nosso favor. Com certeza. Né? Conversei com a Alice, a delegada, você conheceu ela. Conheci, super gente boa e profissional. É uma das reclamações dela também, né? Que ela fala, poxa, nossas leis não são boas, a gente só pode mudar as coisas mudando as leis, né? Melhorando as plataformas também. É isso, exatamente. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito, precisa de gente que conheça, né, a causa animal de fato, mas para mudar isso, porque senão a gente acaba ficando na mesma, né? Na mesa, a gente vai vendo um assunto, por exemplo, o caso da orelha. Todo mundo falou, aí já tá diminuindo, mas quantas orelhas tem aí, né, no Brasil todo? Quantas orelhas? Pô, demais, o caso orelha, ele é 1%, né, cara? Do que acontece todos os dias. Exatamente. A gente tava falando dos gatos aqui, que tem antes de começar, dos gatos da China, que eu falei com a delegada Liz, os casos de tortura que acontecem no Discord. O que aconteceu com a orelha... Cara, sei lá, foi 10% do que acontece com os gatos e com os cachorros também, que são mortos em transmissões ao vivo. Isso é inacreditável, cara. E são torturas, assim, de magnitude absurda, cara. E isso acontece mais do que... Agora que você vê, por que não deu a comoção? Porque as pessoas também se aproveitaram, porque a comoção acontece através das pessoas. Com certeza. As pessoas aproveitam que o assunto ele tem uma hype, e aí elas vão e empurram. A gente precisa falar mais disso. Surfando a onda, né? Precisa falar de todos os outros casos e exigir justiça por eles, né, cara? Com certeza. Tem tantos casos do Discord que a gente tava falando, né, cara, que a gente fica... Putz, é um negócio terrível. É difícil. Quando eu conto pra alguém que às vezes não tá muito acostumado com a causa, com essas atrocidades, a pessoa desacredita que acontece isso. Fala, cara, acontece. Não é possível. E não é uma vez, é todo dia, toda hora, cara. Você tá louco. 4 gatos, 2, cachorro, 2. Cara, pessoas se automutilando, enfim, a gente precisa trabalhar isso. Esse trabalho das escolas ele é muito importante, justamente porque você consegue linkar as duas coisas, né? Você pega essa pessoa, conversa, enfim, que está desestruturada e tudo mais. E, cara, você... vamos falar disso também, que eu achei muito massa, do que foi o seu casamento. Você é uma pessoa tão ativa, né? É verdade. Que no seu casamento você, de presente, pediu saco de ração. É isso aí, né? É isso aí. Foi uma coisa... Quantos foram arrecadados? Quantos quilos? Cara, a gente arrecadou lá, se eu não me engano, 5 toneladas e pouco de ração para cães e gatos. Cara, que demais. Foi. Muita gente me pergunta, né? Pô, como que foi isso? Na verdade, assim, eu e minha esposa, a gente é apaixonado por animal, não tem como. Eu falo assim, pra eu ter casado com ela, ela tem que aceitar os meus bichos junto, né? Não tem jeito. Não tem como. Mas ela é apaixonada, até meu sogro também é apaixonado por bicho, por animal. Então, assim, ela já teve uma criação também
com animais dentro de casa. E aí, cara, no nosso casamento, as pessoas foi chegando perto, a gente foi fazendo lista de pessoas pra convidar e tudo mais. A gente fez um casamento muito pequeno, né? Assim, pra familiares, depois pros melhores amigos. Mas as pessoas perguntam, mas o que tem lista de presente? Porque é comum, né? As pessoas falam, tem uma lista de presente que você dá, vou dar faca, garfo, coisas pra casa, prato, não sei o quê. Eu falo, cara, aí as pessoas, o que eu te dou de presente? Eu não sei o que dá. Eu falei, cara, aí eu sentei com ela um dia, foi unânime. Eu falei, cara, o que você acha de a gente fazer isso aqui? Aí ela falou, não, vamos fazer na hora. Ótimo, vamos fazer, porque eu acho super ideia, boa ideia tal, e não é nada mais do que algo que a gente já fazia, mas de uma magnitude um pouco maior. Todo mundo ajudando. E aí todo mundo, eu falei pros meus amigos, saco de ração. Aí os caras, sério, como assim? Saco Acharam de ração? que era zoeira, mas entenderam falei, que era não, você, cara. né? Aí eu falei, eu quero saco de ração da melhor qualidade aqui pra gente doar isso aqui pras ONGs. Então a gente pediu sacos de ração, né, pra fazer a doação. Então todos os convidados levaram lá uma quantidade. Tiveram convidados que foram muito gentis ali, né? Levaram a mais. E levaram a mais. Shows que eu peço Então, isso é muito legal. Mais, pô, amigo meu que deu lá, sei lá, 20 sacos de ração. Falei, pô, tá ótimo, né? Ajuda. E pra quem tá se perguntando, os sacos de ração não foram pros meus cachorros, não, porque minha quantidade é grande. Me perguntam isso às vezes também. Você vai levar os sachês? É pra você? Não, não é. Eu doei todos pra protetoras que não tinham, né, uma visibilidade, que estavam esquecidas ali. Então a gente separou ali. Eu nem sei falar o número de protetoras que a gente. Eu lembro que você veio pedir indicação de ONG. Foi verdade, eu te pedi, falei, é verdade. Eu falei, eu confio nesse cara aqui pra indicar as ONGs de gato, você indicou, é verdade. Então a gente fez uma de gato também, que faz um trabalho muito legal, que é até legal falar, Órfã Gato de Boituva. Não sei se você já conheceu. Não conheço, muito legal, lá em Boituva, meu sítio fica em Boituva. Então ela foi uma das beneficiadas ali da doação. Demais, teve uma de cachorro de Boituva também. Então a gente conseguiu unir várias pessoas legais para ajudar. Fizemos várias doações legais. Então foi algo bacana, assim, sabe? Que eu falei. E o mais legal é que incentivou outras pessoas a fazerem. Teve um aniversário que foi depois de umas 2 semanas do meu casamento. Aí uma seguidora falou. Eu peguei a ideia lá de fazer a doação, pedi doação de ração para cachorro. Eu consegui aqui, acho que ela conseguiu 300 quilos de ração. Falei, pô, caramba, perfeito. Então outras pessoas, um amigo meu falou, cara, eu acho que eu vou pedir no meu casamento também, porque eu não preciso de nada, não sei o quê, então eu vou pedir ração. Falei, cara, ótimo, vamos fazer. Teve uma moça que eu vi faz tempo isso, até ela foi num show, se eu não me engano, em Sorocaba, que era aniversário dela. E aí ela pediu para as pessoas levarem ração, ela pegou. Olha que legal. Doou, isso é muito legal. Você fala, qualquer um pode fazer. Além da ação, você incentiva a pessoa a fazer. Seja no aniversário, numa festa da firma, sei lá, no casamento. Então, dá pra fazer evento, cara. Evento, aí, exatamente. Ração, leva um saco. E ração é tão importante. Você chega lá com, sei lá, para uma protetora, por exemplo, com 15 sacos de ração. Pra ela é um presente, cara. Assim. É melhor do que ela ganhar qualquer coisa na vida, porque ela vai estar ajudando os animais. E ela, às vezes, não ganha isso sei lá, em 6 meses. Então é difícil, assim. Então foi tem uma outros ação custos, legal. né? Porque veterinário, medicação, você vai nas ONGs, é uma loucura. Exatamente, é uma loucura. E eles não têm muitas vezes ajuda, porque o veterinário é aquilo, às vezes ele consegue um descontinho, mas tem os insumos, tem toda aquela questão. Exatamente. Vai ser caro. Muito caro. Então, medicação, eu sei que tem as medicação não vai pedir pra quem? Pra quem? Pra farmacêutica? Ela não vai te dar. Não vai. E é caro, né? A gente vê pra pulga, carrapato, vermífugo. É muito difícil. É caríssimo, cara. É caríssimo. Meu Deus, essas coisas. Imagina em grande quantidade pra 50, 60 cachorros. Então essa ajuda da ração, ela ajuda nisso. Ajuda nisso, total. Porque você cobre esse custo, que a raça é cara. Cara, exatamente. E cobre esse custo que a pessoa consegue usar esse recurso para outras coisas. Então foi uma coisa muito legal. 5 toneladas, que 5 toneladas, bastante coisa, cara. E não parava de chegar. Eu falei, caramba, ótimo, não tinha né? onde guardar não mais. Não tinha onde guardar. Minha mãe tem salão de beleza, aí eu comecei a falar, cara, vamos começar a destinar pra lá. Aí ela me ligava, pô, não para de chegar. Eu falei, não, vamos dar um jeito. Aí depois a gente arrumou um local, um galpão pra colocar tudo, pra depois fazer a distribuição ali. Cara. A gente ajudou muito dentro do estado de São Paulo, né? Sim. Muitas pessoas sugeriram ONGs de outros estados, mas complica a questão da logística. Né? Como que então você vai eu falei, levar, cara, aí eu foquei no estado de São Paulo, a gente fez pra várias cidades, assim, até longe daqui da capital, mas a gente conseguiu ajudar algumas pessoas. Claro que a gente não consegue ajudar todo mundo numa ação só. Como Se fosse pra gente, ajudava todo mundo. E é tão gratificante, assim, teve uma das protetoras, a Silvânia, inclusive, que ela é super protetora, legal. Tem, se eu não me engano, uns 50, 60 cachorros lá, bastante coisa. E ela tava lá toda, assim, apavorada com tudo e tal. Eu falei, você já separou um dia pra se cuidar que mora a mãe, a filha dela, se eu não me engano, a neta.
Ela, não, eu nem me cuido, eu não tenho tempo. Eu falei, não, vai separar um dia. Aí eu levei ela e a família toda dela pro salão da minha mãe, que tem salão de que beleza, né? legal. Ela falei, pega um dia de rainha aí, se Pronto. produz, pinta o cabelo. Aí ela fez, ela falou, cara, fazia, sei lá, mais de 10, 15 anos que eu não ia pra um salão, que eu não... Falei, cara, então tem uma pessoa ali por trás que tem que ser cuidada também, né? Isso é importante. E às vezes algo pequeno, assim, pra mim, eu falei, cara, é algo muito pequeno, né? E mudou o dia, mudou o ano daquela pessoa por conta Muda, disso. cara. Então, e motiva ela a continuar fazendo, né? Exato. Porque é uma doação, né, cara? Exatamente. É uma doação Exato. da vida real, Exato, né, cara? Tipo, exatamente. A gente sabe quem lida com isso, Aham. você tá... A gente respira, né, cara? Você respira isso. Eu tô, pô, tenho um gatinho, resgatamos, tal, tenho meus gatos lá, tô com a gata diabética, tem que fazer É, a cirurgia do tal. Você, pô, tem o resgate, tem não sei o que lá e tal. A gente respira respira, isso. exatamente. E aí, quando você cuida de você? Exatamente, Não exatamente. dá, cara. Dependendo da pessoa ainda, se ela tem uma rotina mais difícil, ela vai priorizar Os os animais, animais. total, Porque ela total. fala, tá, ou eu vou fazer algo pra mim, ou eu vou cuidar do bicho. Ou do bicho. Aí ela escolhe o bicho e não Se se ele tá cuida. lá, ele É, depende de mim, né, cara? exatamente, exatamente. Pô, cara, mas... É muito difícil, assim, a gente vê alguns casos de suicídio, né? Esses Sim, dias teve um também. aconteceu recente. É difícil, porque a pessoa tá ali todo dia pedindo ajuda, desesperada. Às vezes a pessoa vai ali no Instagram olhando, não ajuda. Eu sei que não é obrigação de ninguém, mas assim, às vezes, né, a empatia ali de ajudar de alguma forma, seja compartilhando, né? Compartilhamento já ajuda, É o né? que eu falo, Então, cara. O compartilhamento, a mensagem. Eu falo isso porque, pô, quando a gente teve o nosso primeiro gato com o Pife, eu não tinha Instagram de nada. E a Pife, pô, caríssima na época, era o GS, hoje ainda tem outras alternativas. Tinha dinheiro, cara, 35 mil reais o tratamento só. inteiro. cara, E eu não tinha condição, eu só tinha certeza que ia dar certo, que eu ia fazer alguma coisa. Que Eu lembro até legal. hoje, voltando de carro com a minha esposa, falei, não, vai, a vai gente dar vai certo. conseguir. É. Alguma coisa eu vou fazer. E aí a gente começa o Instagram ali do pedindo ajuda, né? Contando a história Cara, dele. foi Eu nem assim era que pai começou o dos Instagram, Foi não? assim, Ah, olha que rapaz. legal, não sabia. Que eu nem tinha. Aí eu falei, vamos começar pedindo ajuda. Conta a história dele. Aham. Porque eu não mostrava. Quem tem muito gato, a gente fica É verdade, também não com dá medo. tempo, Mas, exato. não, as pessoas não vão É. julgar, Vão então eu vou julgar, ficar vão julgar, falando. é. Aí eu criei... Depois que eu comecei, que ele se curou da pife, que eu comecei a falar dos outros gatos que as pessoas Aham. viram, né? Mas eu começo a mostrar ele e... fazendo a rifa, né? Porque era semanal a gente fazia. Aham. Então, tipo, semanal, eu nem lembro quanto que era, 1.000 e pouco por semana, e a gente fazia rifinha. E a galera ia lá, R$ 10 cada número e tal, ajudando. Mas o que pegava também, cara, eram as mensagens. Ah, olha só. Pô, tô acompanhando vocês, força aí, Que legal. vai dar tudo Que certo. legal. Ó, tô compartilhando. Então, as pessoas não sabem muitas vezes o peso que tem uma mensagem. Uma mensagem, exatamente. Pô, eu não tenho dinheiro. Compartilha, cara, segue, comenta lá, ó, vai dar, tô fazendo oração aqui, tô pedindo pra Deus, vai dar isso. certo. Parabéns, você tá salvando uma vida. Porque, cara, no caminho, muitas vezes, a gente acaba esquecendo. Tipo, o peso é tanto que você acaba muitas vezes falando, putz, perdi um bicho, tô passando por esse problema, pô, a vida tá assim, por que as coisas estão dando errado? É verdade. Não aparece, eu não consigo ajudar mais. E uma mensagem dessa é um gás. Com certeza. Que fala, com certeza. pô, eu não tô sozinho. É isso, não tô Que sozinho. é aquela ajuda que eu falei, que você dá, porque, pô, pra um protetor, que a pessoa fala, pô, não tô sozinho, pô, o cara, pô, ele veio aqui, mano, ele me respondeu, pô, olha que isso. legal. É isso Pô, aí. vou ajudar, é isso, dá aquele gás de, não, tá tudo certo. E aí, numa dessa, a pessoa ela não entra numa depressão, Exatamente. não comete um suicídio. Então, é importante ter Com certeza. essa rede de apoio também, né, Com certeza, precisa, gente. E as pessoas, às vezes, o que você falou, uma mensagem já muda o dia daquela pessoa, ela se motiva, às vezes ela tá pensando em desistir, né? Eu fiz um vídeo esses dias falando que muitas pessoas mandam assim, você faz terapia, você já pensou em desistir? Eu falo, cara, eu penso em desistir todo dia, porque é muito dolorido. A gente recebe ali na palma da sua mão, no celular, é cachorro que é esfaqueado, é cachorro que sofre zoofilia, é cachorro que é abandonado, que é maltratado, que é enforcado. Aí você fala, cara, será que eu vou ter cabeça pra continuar com tudo E uns isso? que você não consegue resolver. E que você não consegue. Você fala, cara, eu não vou conseguir ajudar esse, aquele. É difícil. Às vezes você vai num lugar que você vê vários cachorros na rua. Você quer vontade de encher o carro e levar, só que aí você fala, tá, se eu fizer isso, onde eu vou pôr? Eu não tenho. Então, os que eu tenho que dar qualidade de vida pra eles. Eu não consigo amontoar todos lá, senão você acaba virando um acumulador, né? Entendeu? E não então, vai dar qualidade de vida pra eles. Exatamente, aí não dá. Então, é complexo, né? Mas eu falo, a gente pensa em desistir, mas não desiste. A gente tem que levar aquilo como, né, uma motivação pra continuar fazendo. É isso, cara, perfeito. É uma coisa, a gente não tem como desistir. Quando você entrou nessa vida, o que nos motiva é fazer mais. É fazer mais. E quando você salva um, né, você fala, pô, é tão gratificante. Às vezes você tira um que tava sofrendo maus tratos, recupera ele,
coloca para adoção, aí ele vai para uma família maravilhosa. Aí eu vejo ele que veio de uma situação de maus tratos, hoje dormindo numa cama, com uma família quentinho ali. Aí você fala, pô, isso é legal, vou continuar por conta disso, sabe? Então a cara deles de gratos, né? São gratos muito sendo bonito. eles. São, né? exatamente, exatamente. Então, isso que dá força para continuar. E é isso, né, cara? A gente não vai parar nunca, né? Eu acho que é esse o caminho mesmo. E, pô, cara, parabéns pelo trabalho que você faz e de incentivar as pessoas também. E as pessoas sabem que é o que eu tento fazer, você faz, as pessoas entender que elas não estão sozinhas. Exatamente. Que elas estamos juntos ali, isso. a gente tenta se ajudar. A gente tenta fazer alguma mudança, você com os seus seguidores, com o seu alcance, eu com o meu. A gente fala sobre os assuntos, a gente vai falar, a gente vai cobrar. O que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer. Porque a gente não pode parar, né, cara? Porque a gente temos o privilégio ainda de ter conseguido as pessoas acompanhando e ter um público para poder direcionar certas coisas. Então, não vai ser nada que vai. Agora não... Eu penso assim, pô, se eu já não parava quando eu tava lá no começo... Exatamente. Agora que eu não vou parar, agora eu vou... O que Exatamente, é pra fazer? Vamos fazer. E é muito legal isso, né? A gente não medir esforços pra ajudar e precisa de mais pessoas assim. E o mundo precisa, exatamente. O mundo precisa de mais pessoas assim. Por isso a gente fala sempre da educação nas escolas, com as crianças. Porque se a gente impactar de 10 crianças, 2... já é um avanço, e vai indo, né? E vai crescendo. E aí essas pessoas vão se tornar uma pessoa melhor, respeitando os animais. Então é bacana, é um trabalho de formiguinha. Exatamente. A educação, ela é sentido, é o que eu conversei com a Liz, e ela falou que essas pessoas, as próprias pessoas que estão no Discord, a gente precisa trabalhar isso, porque são pessoas que vão crescer, vão ser o médico, vão ser o policial, vão ser a enfermeira, vão ser o cuidador. Isso é importantíssimo, é verdade. Né? Essas pessoas não vão deixar de existir, essas coisas não vão acabar. Então a gente precisa olhar para essas crianças na escola e educar. Isso é muito interessante. Não, legal demais, cara. Então a gente vai continuar lutando pelos animais aí, sempre. Porque não é fácil, mas você, muito com os gatos e com os cachorros também, né? Que você tem os dois, como que eles chamam mesmo? Zeca e Caramelo. Zeca, eu conheci os dois. Conheceu. O pretinho é o mais avoado, é o mais arteiro, senhora, né? Meu Deus do céu. Pula, nossa, e corre. E eles se dão bem com os gatos, né? Se dão tranquilos, assim. A gente não chegou a misturar. Entendi. Mas eles sempre viveram, assim, no paralelo. No paralelo, mas não são de brigar. Cheira ali. Não, brigada não. Ah, que legal. O gato também, o gato é aquele, né? Tá enchendo o saco. Exato. Cachorro se assusta muito fácil. Se assusta, né? Ele já dá uma patada ali que ele já, opa, não vou nem mexer. Mas não tem briga, não. Que legal. Isso a gente faz por todos, né? Cara, qual o seu legado, assim, que você gostaria pensando na sua vida, que você gostaria de... Se você pensa nisso e olhar pra trás e falar, pô, deixei esse legado. Cara, eu acho que é muito legal a gente falar assim, porque eu penso por exemplo, hoje eu tô numa luta constante pra causa animal. Eu gostaria, assim, o que eu gostaria um dia, se fosse hoje pra definir, não ter mais animal na rua, como, por exemplo, na Holanda, né? Que a gente não tem mais animal na rua e tudo mais. Não tem lá? Não tem mais. Caramba. Cara, então a gente vê que não tem mais essa população de animais largados, abandonados. Então, claro que o Brasil é um outro país, é outra cultura, são outras, enfim, coisas que acontecem aqui. Mas eu espero que um dia a gente consiga diminuir drasticamente a população de cães de rua, né? Cães e gatos. E animais em sofrimento. Então, eu espero a minha passagem aqui nesse mundo aqui ser um pedacinho, mas pra gente tentar fazer ações pra diminuir isso. E conseguir tocar e impactar outras pessoas, pra gente criar um exército de pessoas que consigam cada vez mais lutar. As coisas têm melhorado por um lado, né? Tem algumas coisas que precisa melhorar. Sim. A gente fala da internet, né? Ela é uma ferramenta pro bem e pro mal, né? A gente fala o caso do Discord. Uma ferramenta, né? A gente tem a tecnologia, tem crianças que estão fazendo coisas ruins, né? Mas a gente tem a internet, o lado bom. O seu trabalho, o meu trabalho, das protetoras, das pessoas que se unem para fazer o bem, por brigar e pedir justiça pelos animais. Então, eu quero um futuro que tenham menos animais na rua sofrendo, mais conscientização e mais pessoas representando os animais, seja na Câmara dos Deputados, na Alesp, na Câmara dos Vereadores, enfim, mais pessoas engajadas no assunto de verdade, que amam esses animais, para eles terem direitos, né? Porque os animais, quem tem um bichinho em casa sabe, seja um gato, um cachorro,
eles só estão ali para te amar, para te dar todo o suporte, carinho. Eles não importam o tamanho da sua casa, eu sempre falo isso. Não importa o tamanho da sua casa, não importa o carro que você tem, se você tem carro, se não tem, se você tem coisas de luxo em casa ou não, ele quer estar com você. Tem muita gente que fala, pô, eu tenho um quintal pro meu cachorro, ele só quer ficar comigo em casa, dentro. Você fala, exato. Ele não importa o tamanho do quintal. É legal para ele correr, para ele brincar, é importante, mas ele quer estar com você. A maior parte do tempo ele quer você. 99% do dia ele tá do seu lado. O quintal ele só vai lá para fazer a necessidade dele e volta. Então é isso. Eu acho que eu quero um mundo melhor, com pessoas melhores, para que a gente consiga ter o sofrimento dos animais ali quase acabar, né? E das pessoas também, né? A gente vê abandono de pessoas, maus tratos às pessoas também, né? Pessoas que agridem idosos, né? Abandonam os idosos. Quando a gente fala de abandono, não é só de animais, não, né? Exatamente. A gente fala de animais, abandono de idosos também, que a gente vê cada situação que você fala, caramba, como que a família abandonou aquele senhorzinho, a senhorinha. Então a gente quer um mundo melhor, com pessoas melhores, né? E isso é interessante porque, assim, é o que eu falo, que a causa animal, ela não rivaliza, não compete com a causa humana. Com certeza não. São a mesma causa. Exatamente. A gente tem pelos animais e tem pelos humanos, a gente quer ver todo mundo bem. Exato. E ajudando um animal, você vai ajudar uma pessoa e vice-versa. Exatamente. Né? Você ajudando uma pessoa, você está ajudando um animal, porque ela pode ter um animal que vai ser bem cuidado, que não vai ser abandonado. Então, a nossa causa é única, né, cara? É pela vida. Então, eu vejo isso, pela vida, sabe? exatamente. É pela vida. Ah, mas estão lá nos animais, porque são os que a gente vê que estão mais ali descartados e sem direito. É isso. Porque eu ouvi muita gente, infelizmente, né? Até gente famosa que, o caso da orelha, que vem para ilustrar o que veio pra mídia. Ah, mas deram muita atenção, quando é pra pessoa não dão tanta atenção. Aí eu pensei, primeiro que quando é pra pessoa, tem prisão. Exatamente. Tem lei. O animal não tem lei. Não tem lei. Muita gente trata o animal como algo que não tem que ser respeitado. Ah, é só um animal. Pra servir. Eu odeio essa visão que se tem sobre os animais. Exatamente. Eu sou melhor que ele tá aqui pra me servir a minha vontade. Exatamente. Não, cara. E não é assim, né? E não é assim. Você fala, cara, que louco. E tudo bem a pessoa trabalhar por uma causa que vai ajudar os seres humanos. Claro. Ótimo. Tem gente, por exemplo, eu luto pela causa animal, você vai lutar pela causa animal. E é o que você falou, atrás de cada animal desse tem uma família, tem uma pessoa. Porque você tá ajudando o animal. E aí isso é uma coisa que a gente... Eu tenho certeza. Você tá ajudando o animal. Você chega uma família necessitada. Você não vai ajudar? Exatamente. Claro que você vai ajudar. Vai. Você fala, não, vocês estão precisando? Eu vou te ajudar com isso aqui também. Então, tô vendo que você tá uma cesta básica, um serviço. Porque é isso, porque são pessoas. A gente se ajuda, pô. Você tá vendo um amigo que tá precisando ali, uma protetora que tá com um problema, você vai e ajuda. Não, eu vou te colocar em contato. Então, é uma causa que ela não compete, muito pelo contrário, ela trabalha em todos os lados. Em conjunto, né? exatamente. Em conjunto. É literalmente isso, cara. Eu sempre falo pro pessoal também, você tá ajudando o animal, não é que você não gosta do ser humano, que você não quer ajudar. Não, você tá ajudando o animal e a família. Alguns seres humanos a gente não gosta. Alguns a gente não gosta. Mas aquela frase é muito boa, né? Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu amo os animais. E é verdade, né? Porque o ser humano, infelizmente, decepciona em vários sentidos, cara. De todas essas coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, que é o que a gente tem e muitas pessoas são assim, gateiros principalmente, a gente tem raiva das pessoas, mas a gente é pessoa também. Então, a gente tem que focar no que pessoa que eu sou, né? Então, vou procurar os meus iguais e vamos fazer a diferença. Isso, exatamente. Para mudar. E se essas pessoas ruins não mudarem, um dia elas vão deixar a Terra. Isso. E quem vai ficar é a nova geração. Exatamente. Então, vamos trabalhar para isso, né? Exatamente. Trabalhar para isso, lutar juntos, se unir e acelerar, né? Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer, de fato, né? Pessoas boas conseguem fazer coisas diferentes e a gente ajudar os animais. A gente já ajuda, às vezes, sem recurso nenhum e sem estar como seja um vereador, um deputado. A gente já faz o nosso trabalho e consegue ajudar. Imagina estando lá usando a ferramenta para algo certo. E vamos se juntando, vamos conhecendo, pô. É. Já conheceu a Liz? Eu, você e a Liz, vamos fazer o Vingadores dos Animais. É isso. Trabalhar pra eles, lutar por eles. Só pegando gente boa pro time. É isso, vamos trazer. Todo mundo lá. Vamos trazer acabou, e acelerar. chega. Eu acho que tem demais. muito que a gente pode fazer ainda. Caramba, Então, tem. se unir. É bom. Se unir, vamos pra cima. Cara, tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Nada, cara. Eu acho que é literalmente isso. A gente falou bastante sobre causa animal, né? O tempo vai passando muito rápido, né, cara? Nem sei quanto tempo Também deu, nem sei. Nem sei, mas eu acho que é muito legal, cara. Eu queria te parabenizar pelo espaço aqui também, cara. Parabéns pelo trabalho que você já faz, não só com os gatos,
com a causa animal em geral, você consegue impactar muitas pessoas, né? Eu sei que você é uma voz muito ativa também na rede social e é isso, a gente precisa de mais pessoas assim, né? Para impactarem vidas. Às vezes a gente faz um vídeo, acha que não... Putz, esse vídeo aqui não performou como o outro, mas você fala, sim. cara, alguém ali você impactou, É o né? que eu E penso. tem que conscientizar. Tem aquela história que eu ouvi, eu achei muito interessante, que na época do Covid, né? Da pandemia, parou de falar um pouquinho sobre a conscientização da dengue. E aumentaram os casos de dengue. Sim. Então, às vezes, a gente fala, cara, a gente tava falando, parece que não tá impactando, mas se você parar de falar, vai piorar, né? Então, você conscientizando, você consegue impactar mais gente, consegue Exatamente. ajudar e é isso. É uma onda do bem, né? A gente fala, a gente vai falando, a gente vai É. se apoiando. É. Falando do que é necessário pela informação, pela causa, É né? isso. É o que você falou, não impactou, não viralizou. Não tem Exato, problema, não tem atingiu problema. alguma pessoa, É isso, mudou. exatamente. Eu parei de fazer pelos números tem muito tempo já. É verdade. Embora a gente seja escravo, quem trabalha como influencer, você sempre vê. Deu certo, não deu, qual que deu. Mas eu sempre busco, tipo, tá, eu tenho que falar sobre isso, então eu vou falar. Eu tenho que fazer um vídeo assim, eu vou fazer, independente. Independente, exatamente. Porque Isso é a gente muito tem importante. que fazer. É servir a algo maior, né, cara? Deixar, ajudar, enfim. Com certeza, com Mas certeza. demais, cara. Mas legal, cara. Um prazer ter participado meu. com você aqui, cara. Voltarei mais vezes, hein? Já tô me convidando, hein? Com certeza, mas tá mais se convidado. Legal. É vamos legal lá. que eu vou trazer gente que eu gosto, né? Legal. Então pessoas que se duvidar. Com certeza, todo com mês certeza. tá aqui. E também vou te indicar umas pessoas legais Por favor, para participar. sim, pode porque indicar. pessoas que fazem um trabalho legal têm que ser ouvidas e compartilhar ótimo, conhecimento, eu confio, né, cara? eu confio. A gente Legal vai demais. conversando. Não, muito show. Pô, muito obrigado, irmão. Eu que agradeço. Um prazer participar aqui. Quero revisitar seus Vai gatos lá, lá. nova casa, tá lá, tamo lá. Legal, cara. Tá Você um mudou. espaço diferente agora. Mudou? Mudei. Legal. E os gatos se adaptaram bem, não? Se adaptaram. É um que bom. espaço legal. Chama uma casa tão bonitinha. Por isso tem um espaço embaixo que eles ficam lá no gatinho. Pô, que legal, cara. Cara, tamo Porque sua aí. casa em Guararema já era bem legal, cara. Tinha vários espaços lá. As turmas que se davam bem, né? Sim, agora a gente meio que abriu pra todo mundo. Legal. Embora eles fiquem num lugar separado. Tá. Que gato é fogo, né? Eles escolheram, aí eles saem de vez em quando, mas ficam mais unidos. Mas tá ali, tá tudo. Que legal. Tem que ir lá visitar. Vamos sim, Tá legal. fechadíssimo. Irmão. Obrigado Demais. pelo convite. Eu que agradeço. E estamos à disposição sempre aí. Vamos continuar lutando por eles, né? Tamo junto, cara. isso aí. Sempre por eles. Por É isso eles aí. sempre. Legal demais. Bem, gateiro, chegamos no final do nosso episódio. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui. Siga o Julinho, se não conhece ainda, depois de todo esse papo, tem as redes dele, tá aqui embaixo. Entra no nosso grupo de denúncia do Telegram também, tá aqui, ó, todas as informações aí. Bora denunciar quem tá fazendo maldade pros bichos, certo? Se tiver uma rifa aí, que às vezes a gente faz rifa pra fazer cirurgia Legal. dos gatos, tem uma rifa aí, ajuda a gente na rifa também aí, valendo coisas legais. Certo? Então, muito obrigado. Agradecer ao Salada Cast, o grande Pedro aqui que cede espaço pra gente. A Cat Life Bill, nossa patrocinadora aqui, granulado sensacional de farinha e mandioca. E tem granulado de mandioca também. Ótima areia, os gatinhos lá em casa amam. Então, muito obrigado. O grande Marcos aí da Cat Life Bill. Seguem ele também, sigam eles também. E é isso, certo? Até o próximo episódio. É isso Obrigado, querido. Valeu, irmão. Obrigado, Tamo viu? junto. Parabéns, sucesso. E tamo junto. Acompanhe o trabalho e estamos aí. É isso. Até o próximo, gente. Valeu. Valeu.